Aleluia. Amém, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente do céu, isso é do Satanás, gente. Entrou uma propaganda na Bíblia aqui bem agora, cara. Misericórdia. Amém, agora foi. Amém. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos e as irmãs a abrir a Bíblia de vocês aí hoje, no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. A gente vai ler bastante texto, tá, gente? Na verdade, a gente vai ler um monte desse texto aqui e vai passar para o 19 também, vai ler um tanto bom aí. A palavra de Deus diz assim: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e vocês, e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que Tu,
ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezabel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezabel. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor. Ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal.
todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, Senhor, meu Deus, e que ela derrama fogo nos nossos corações, ó meu Pai. Eu clamo a ti agora em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, com cada um nessa noite, seja aqui no templo, seja cada um na sua casa, seja, Senhor, depois num podcast, seja pelo YouTube, seja onde for, ó meu Pai, que a tua palavra, Senhor, venha alcançar, penetrar no coração de cada um, Senhor, meu Deus, e que o Senhor fale de uma maneira personalizada com cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito texto, né, gente? Até fiquei sem. Esse texto vem falar um pouco da história de Elias. Quem era Elias? Um profeta poderoso, um homem cujo é muito lembrado, tanto é que ele e Moisés são vistos juntos com Jesus no monte, onde Pedro fala para fazer uma tenda, um para cada um lá, estava a fim de dar um descanso. Elias era um homem muito temido, mas, como a gente acaba de ver nesse texto, Elias era o único profeta que sobrou. Elias era o único homem que adorava o Senhor. Todos os outros tinham morrido. E aqui eu não sei se vocês já tinham reparado nessa ênfase que ele dá, falando que ele era o último profeta. Não existia mais outro profeta. Ele era o último profeta. Enquanto Baal havia 450 profetas. Um Deus pagão tinha mais profetas do que o nosso Deus. Eu não sei você, mas eu, no lugar de Elias, eu acho que eu ia ficar, era muito triste, gente. Porque quando a gente olha o tamanho da situação e vê que não tem mais ninguém junto de nós, a gente se sente sozinho, a gente se sente meio abandonado, a gente fala, poxa, não tem ninguém para lutar comigo, não tem ninguém para estar comigo nessa batalha, nesse problema. E Elias estava nessa situação, sozinho, o último profeta que restou, o último homem detentor da voz de Deus. Um profeta, ele era muito respeitado na época, ele era a representação de Deus, era assim que Deus se comunicava com o povo. Quando um profeta abria a boca, era a voz de Deus, era o próprio Deus falando com aquele povo. Se havia só Elias, se Elias morresse, não haveria mais ninguém. Tanto é que a história vem contar pra gente que os profetas, eles têm uma época que eles somem. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais do que a Bíblia protestante. Isso se dá porque as pessoas falavam que não tinha inspiração de Deus naqueles livros, porque não tinham profetas. Mas não é que não tinham profetas, os profetas que tinham, eles eram mortos quando eles falavam. Então acabou que eles não falavam, de medo de morrer. Então esses livros quase não tem nenhum profeta falando, nenhum profeta contando história. Esses profetas eram mortos se eles falassem de Deus. Elias, então, naquela situação terrível, ele começa a botar à prova, então, aqueles 450 profetas de Baal, dizendo, olha, até quando esse povo vai ficar dividido entre duas opiniões? Até quando esse povo vai dizer que ama ao Senhor, ao Deus, mas adora a Baal, mas se curvam a Baal, mas beijam a Baal? Até quando esse povo vai ficar dividido entre duas religiões, entre dois deuses? Vocês vão ter que escolher agora. Elias não é o único que faz essa pergunta ao povo. Josué também faz essa mesma pergunta ao povo.
E fala para o povo: olha, se vocês precisam decidir aí, em quem vocês vão confiar, em quem vocês vão recorrer. Se é ao nosso Deus Todo-Poderoso, ou se é aos ídolos dos seus antepassados. Porém saiba que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué faz. Elias faz a mesma pergunta, dizendo ao povo: olha, vocês precisam decidir, mas para vocês decidirem eu vou fazer uma situação aqui com vocês. Eu quero que os profetas de Baal, os 450 profetas, tragam um novilho e cortem ele em pedaços, coloquem sobre a lenha, mas não acendam o fogo. E depois eu vou também pegar o novilho, colocar ele sobre a lenha, e também não vou acender o fogo. Então Elias fala para aqueles homens: olha, vocês são muito mais numerosos, então comecem a clamar ao seu Deus para que ele envie o fogo para queimar o holocausto, fogo para o sacrifício. Então aqueles homens começam a clamar, a gritar, a espernear, a falar, pedindo ao seu Deus, ao Deus Baal, para que ele enviasse fogo para queimar, consumir aquele holocausto. Mas nada acontece. Então Elias dá uma zombadinha, fala: ô gente, será que ele está surdo, não escutou? Tá com fone de ouvido? Está no metrô? Clame mais alto, talvez ele não escutou, ele precisa ser despertado. Então aqueles homens começam a gritar mais alto, em transe ali, procurando chamar a atenção de um deus pagão de Baal, e nada acontece. Então Elias faz com que a situação fique até um pouco mais difícil ainda. Ele fala: eu quero que vocês despejem água sobre o novilho, sobre a lenha. Então aqueles homens vão lá, despejam água sobre o novilho deles, sobre a lenha. E ele fala mais uma vez, e vai de novo. E ele fala pela terceira vez, e eles derramam água até que ficou tudo encharcado, aquele novilho, aquela lenha, e a valeta em volta que ele havia cavado também estava cheia de água. Então quando o Senhor ora ao seu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, envia fogo e consome todo aquele holocausto. Então todos prostraram-se e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas o que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre a situação de Elias. Depois então que queima todo o holocausto, queima todo o sacrifício, Elias desce, manda prender todos aqueles profetas de Baal, e desce e mata todos eles, os 450 profetas. E então ele diz para Acabe ir embora, pois haveria uma grande chuva, uma chuva forte. E Acabe vai até a tua mulher, Jezabel. Acabe era desviadão, tá, gente? Quem era o crente era o Josafá da época. E ele chega em Jezabel, e Jezabel jura pelos ídolos dela, pelos deuses dela, de que Elias não passaria do dia seguinte, que poderia castigar ela com todo rigor, se ela não matasse a Elias até o dia seguinte. Então Elias teve medo de Jezabel. Ele tinha matado 450 profetas, mas de Jezabel ele teve medo. O poder de uma mulher é grande, gente. Vocês prestem atenção, o negócio pega. 450 profetas não é nada perto de uma mulher. Então Elias foge, e Deus então envia o anjo padeiro, que faz um pão quentinho para Elias. Fala quentinho na brasa, ele vai lá e come um pão quentinho com um jarro de água, dorme de novo, e daí depois ele é despertado de novo com um pão quentinho do anjo padeiro. Fez Masterchef, certeza. Que Elias então come aquele pão e continua a sua
viagem. E então, na sua viagem, então, ele é questionado por Deus, dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse caminho? Que caminho é esse? Caminho de fugitivo. Mas o interessante é que Elias, ele está fugindo para o lugar certo, porque o Monte Horebe era o monte de Deus. Ele foge para o monte de Deus, ele foge para casa, ele foge para onde deveria fugir, com medo. E então Elias mais uma vez fala para Deus: eu sou o último profeta que restou. Elias pede a morte para Deus e diz: Deus, não dá mais para mim, me leva, eu já não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então Deus pergunta mais uma vez para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias afirma mais uma vez: eu sou o último dos profetas que sobraram, todos os outros morreram e agora estão tentando me matar também. Elias, ele é um dos homens mais comparados na Bíblia como um homem que teve uma depressão. Estava numa situação terrível, pedindo a morte, pedindo para Deus levar ele embora, que ele já não via mais um propósito na vida dele. Mas quando a gente olha a vida de Elias, a gente para pensar: como assim esse homem está desse jeito? Ele acabou de matar 450 profetas. Se tinha um homem que era usado por Deus, era Elias. E nós precisamos aprender muito com Elias. Um dos milagres de Elias é que ele chega a uma viúva, e essa viúva só tem um pouco de azeite e um pouco de farinha. E ela fala: olha, meu senhor, eu não tenho mais nada além desse pouco de azeite, esse pouco de farinha. E ele pega e fala para a viúva: olha, vá lá e faça um bolo para mim. E ela tinha um filho, e ela fala: se eu fizer um bolo para o senhor, não vai sobrar para fazer um bolo, fazer um pãozinho para o meu filho. Então ela vai, faz o bolo para Elias e faz o pão para o filho. E enquanto Elias estava ali com eles, não faltou nem azeite e nem farinha na botija, porque o Senhor foi acrescentando a cada dia na vida daquela mulher. Aqui, se a gente reparar, Deus está usando Elias para dizer: primeiro são as coisas de Deus, depois para você. A prioridade são as coisas de Deus. Faça o bolo para o profeta e você vai ter certeza que na tua casa também vai acrescentar. Elias, um homem corajoso, um homem firme, tem a incumbência de ungir a 2 reis e um sucessor, Eliseu. E a gente vai ver que Elias não obedece a Deus, não unge nem um rei nem o outro. Ele vai direto atrás de Eliseu, já unge Eliseu como seu sucessor, dá cabo para ele e fala: te vira, meu amigo, com os 2 reis aí, porque eu não tô, já quis descer da montanha russa já faz tempo, já cansei. E Elias, ele é levado numa carruagem de fogo. Elias não morre, gente. Quantos anos será que o Elias está hoje? É o homem mais velho do mundo. Elias, então, homem usado por Deus, homem cheio do poder de Deus, cheio de coragem de Deus, homem pronto a batalhar, homem forte, guerreiro, homem de palavra.
mas está passando por uma situação de estresse, de tanto matar gente, tanto matar profeta, que ficou estressado. Ele acaba pedindo a morte, porque não aguenta mais viver aquela vida. Eu, antes de preparar esse texto, eu achei muito... Eu estava falando com Deus essa semana, falando: Deus, eu preciso de um texto, mas eu não estou com texto nenhum na cabeça, não estou sabendo o que pregar. E, gente, é de verdade mesmo, eu estava no Uber, me veio um passageiro que chamava Elias. Nome diferente, não é sempre, porque eu nunca tive ninguém com chamado Elias. Eu falei: Elias, né? Beleza, tá bom. A gente não passou outra viagem e me pega uma outra pessoa chamada Elias. Eu falei: caramba, será que é isso mesmo? E eu orei para Deus, Deus falou: é esse mesmo, é esse que você vai falar, é de Elias. Eu falei: então tá bom, aí, vamos falar de Elias. O que a gente pode aprender com Elias é que se não tem sacrifício, não tem fogo. Eu sei que é difícil a gente ser crente, gente, às vezes. Parece que é uma missão impossível ser crente. Porque parece que crente é cheio de tarefa, tem que orar de manhã, tem que dar prioridade. A gente vê, tem que respeitar a esposa, tem que cuidar do filhinho, tem que ser manso, não pode estourar, não pode falar palavrão, não pode beber, não pode fumar, não pode ir zoar por aí. Não pode, gente. Crente não pode viver essas coisas. Na verdade, nós não queremos viver essas coisas. Mas quando a gente decide não viver essas coisas, nós estamos nos sacrificando por amor a Deus. E se tem sacrifício, tem fogo. Se não tem sacrifício, não tem fogo. É necessário que a gente entenda que o sacrifício, ele precisa ser constante no nosso dia a dia. Talvez nós vemos pessoas sacrificando algumas coisas, mas com um propósito errado, igual aqueles homens estavam sacrificando. Eu não sei se vocês repararam uma parte do texto, mas depois que Elias fala com eles: olha, acho que vocês deviam gritar mais alto. Aqueles homens começam a gritar mais alto e eles começam a ferir-se com a espada, sabe, arrancando sangue deles mesmos, clamando por um Deus vazio, por um Deus imundo, por um Deus que não existe, por um Deus que não vê, um Deus que não escuta, um Deus que não fala, um Deus que não está atento. Mas nós vamos ver que tinha 450 profetas. Será que tem alguma coisa semelhante com a nossa vida de hoje? Eu não sei como é na tua casa, mas talvez você seja o único crente que tem na tua casa. E talvez você fale assim: tá difícil só eu orando ali, tá pesado, tá complicado, e eu não vejo resultado, eu não vejo nada acontecer. Tá difícil clamar pelo restante da família, tá difícil orar pelo restante da família. Eu estou aqui lutando, eu estou aqui tentando, matando meu leão por dia, fazendo meu sacrifício, mas nada acontece. Eu chego no meu trabalho, o Davi já falou aqui, o trabalho dele tem uma situação terrível lá. Eu chego no meu trabalho e tudo conduz àquilo que não é para mim, que não é para os separados de Deus. E parece que às vezes a gente está sozinho. Parece que às vezes tudo colabora para que dê errado. Tudo colabora para que a gente seja minoria. Mas se tem uma frase que eu aprendi com meu sogro, é que com Deus nós somos maioria. Talvez você se veja sozinho em muitas ocasiões, mas com Deus você é maioria. Eliseu prova isso quando ele é cercado por um exército que querem matar ele. Então ele fala para o seu servo: olha, Senhor, ele conversa com Deus e fala: Deus, abra os olhos do menino para que ele possa ver como que a gente está aqui.
Então Deus abre os olhos espirituais daquele menino vê um monte de carruagem de fogo. O exército do Senhor está sobre a tua vida, está com você. Às vezes parece difícil, parece que a gente está lutando sozinho, parece que não tem ninguém para te apoiar, parece que não tem ninguém para te abraçar, parece que não tem ninguém para enxugar as suas lágrimas, parece que não tem ninguém para te acolher, parece que você vai começar segunda-feira de novo, falar de novo aquele trabalho, gente. De novo, na hora que eu sair de casa, tem que ir lá, na hora que sair daqui, tem que ir lá para casa, vai estar uma situação terrível, é briga, é discussão, é toda a situação difícil que acontece nas famílias. E você ali perseverando em oração, e você ali tentando tirar água de pedra, você ali na oportunidade que você tem, você até fala de Jesus, mas às vezes as pessoas zombam de você. As pessoas falam, não vem com esse papo de crente para mim não. Não vem com essa historinha, essa balelinha não. Essa conversinha mole. E quando a gente olha então os 450 profetas, que são a maioria, parece que a gente vê assim, por que esses 450 profetas decidiram a adorar a Baal e não ao Senhor, o nosso Deus? E o Senhor, o nosso Deus, só tinha um profeta e era Elias. Eu vou me juntar à maioria, porque se 450 está falando que o Baal é o Deus, por que eu vou acreditar em um, sendo que eu tenho 450 opiniões para acreditar que Baal é o Deus? E a gente então é conduzido a viver uma vida de pecado. A gente é conduzido a viver uma vida do mundo. A gente é conduzido a viver as opiniões que todos falam que é normal. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, é que você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, mãe. Você não é todo mundo. Quando a gente fica mais velho, a gente realmente vê que nós não somos todo mundo. Nós somos separados para viver uma vida com Jesus. E aqueles que são separados para viver uma vida com Jesus, eles entregam sacrifícios a Deus. Um sacrifício puro. Nós falamos não para muitas coisas, mas a liberdade que nós temos em Jesus Cristo é de falar não. Nós falamos não ao álcool, nós falamos não às drogas, nós falamos não à mentira, nós falamos não à pornografia, nós falamos não ao adultério, nós falamos não ao homossexualismo, nós falamos não às ideologias de gênero, nós falamos não. Nós temos a liberdade de dizer não. Essa é a nossa liberdade do não. Nós decidimos falar não. Nós precisamos viver como Elias viveu. Como que Elias viveu? Não tendo medo da multidão. Porque na hora certa, a multidão vai ser consumida pela justiça de Deus. Maranata, vem Jesus. O tempo de Deus está próximo, meus irmãos e minhas irmãs. E nós precisamos nos preparar para a noiva. Eu não sei como está a tua botija de azeite, as tuas lamparinas. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Eu não tenho nem ideia. Talvez você esteja passando pelas mesmas dificuldades que eu. Talvez você esteja desanimado, difícil de conviver. Talvez você não quer encontrar pessoas. Talvez você quer ficar na tua casa, não quer fazer nada, quer ficar pensando você e você mesmo.
Talvez você passou por uma situação terrível e disse: olha, a minha vida acabou por aqui. Mas a sua vida só acaba quando Deus te levar. Pode ser por carruagem de fogo, mas só acaba quando Deus te levar. Porque enquanto você estiver aqui na terra em pé, enquanto você estiver aqui junto de nós, o Senhor quer usar a tua vida. Mas para que a gente possa ser usado por Deus, é necessário que a gente desafie a multidão. Duro, né? Desafiar a multidão, mas é necessário. É necessário falar quem é o nosso Deus. É necessário ter a coragem que Elias teve. É necessário ter a certeza de que o nosso Deus é o único Deus. Mas eu sei disso, pastor, é mesmo. Meu irmão, eu não sei vocês, mas eu reparo muito, agora que eu fico na rua o dia inteiro, então, eu reparo muito em adesivo de carro, placa de carro. E, gente, eu nunca vi tanto adesivo na minha vida de nome de guia de centro de Umbanda. Eu nunca vi tanto adesivo em carro igual eu estou vendo aqui. Eu nunca vi. Sabe o que isso significa? Que tem gente trabalhando com vontade, que tem gente conquistando 450 profetas, enquanto a gente trabalhando com um só. Nós precisamos nos levantar como profetas do Senhor. Nós precisamos abrir a nossa boca para falar de Jesus. Nós precisamos testemunhar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para o nosso lado e ver que nós não estamos sozinhos. Se tem algo que eu aprendi é que ninguém aqui é vidente, gente, nem bola de cristal. Se você está passando por uma situação, abra a tua boca para falar a tua dificuldade. Porque enquanto você não falar, ninguém vai saber. Deus não vai ficar enviando um anjo para falar por você. Você tem boca? Pode até enviar um anjo padeiro, mas não um anjo que vai falar no teu lugar. Eu quero fazer um desafio com vocês nessa noite. Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês. E eu quero que vocês comecem a reparar se vocês têm se parecido mais com a multidão ou com um único separado para Deus, que é Elias. Se você tem mais se parecido com os 450 profetas que estavam na opinião da maioria, ou se vocês estão guardando os mandamentos de Deus na tua vida. E, meu irmão, não tem problema nenhum você reparar que você está mais para lá do que para cá, porque sempre é tempo de consertar. Sempre é tempo de consertar. Sempre é tempo de viver o milagre de Deus nas nossas vidas. Mas resta uma decisão, a nossa. Nós precisamos decidir quem nós vamos ser: Elias ou os profetas de Baal. E talvez na caminhada você se sinta cansado, mesmo sendo profeta de Deus. Talvez na caminhada você se sinta limitado. Talvez na caminhada você sinta vontade de parar. Talvez na caminhada você sinta vontade de morrer, vontade de sumir. Qual mãe que nunca teve vontade de sumir aqui? A maioria delas. Talvez na caminhada você tenha que dar um passo para trás. Talvez na caminhada você tenha que esperar.
Talvez na caminhada você tenha que dormir e comer um pão quentinho. Mas saiba que nessa caminhada, Deus sempre está com você. E se você se sentir sozinho, saiba, com Deus você é maioria. Você não está sozinho. Se você entrega a tua vida para Deus, se você entrega os teus caminhos para Deus, você não está sozinho. Eu gosto dessa igreja, gente. A gente se sente família aqui. A gente sabe que a gente pode contar com as pessoas. A gente sabe que as pessoas se preocupam com a gente. Essa semana o Robson me mandou uma mensagem que foi praticamente um pix. Ele mandou um pix assim, falou: cara, tem um pix para você aqui, ó. Você só tem que fazer umas entregas, mas é um pix. E eu fui, fiz as entregas, ganhei um dinheiro muito legal. E eu fiquei meditando sobre aquilo. Eu não contei para você, cara. Eu fiquei meditando aquilo, falei: caramba, o que deu na cabeça do Robson de mandar mensagem para mim, cara? Eu sou Uber, não tenho Fiorino. Mas acontece, gente, que nós somos unidos como um corpo de Cristo, e o Espírito Santo toca no coração de cada um e na mente de cada um, para que a gente se lembre dos nossos irmãos. Então, naquele momento de dificuldade que você está passando, de problema que você está passando, as pessoas vão ser usadas por Deus, a não ser que você não aproveite dos relacionamentos que você tem. Mas eu lembro que tinha um tempo que eu estava em Avaré lá, eu estava chorando, gente, estava difícil a minha vida lá. E um dia foi a Paula e o Lucas lá para ficar com a gente lá em Avaré. Um dia foi a pastora com o Misael e o Alan também para nos visitar em Avaré. E a gente ficou 2 anos aqui. E a gente sempre sentiu que a nossa família nunca tinha nos abandonado, porque as pessoas se importam com a gente, e essas pessoas são usadas por Deus, e essas pessoas se importam com você, porque essas pessoas são o exército do Senhor para a tua vida. Essas pessoas são o anjo padeiro da tua vida, principalmente o bolo da Ivani. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você refletisse sobre a tua vida. E não tem problema, meu irmão, se você já reconheceu que está mais para os 450 do que para o lado de Elias. Mas que agora você possa olhar o teu interior e você não vai encontrar coisas legais lá. Você vai encontrar algumas coisas sujas. Você vai encontrar palavras que você não gostaria de ter dito. Você vai encontrar atitudes que você não gostaria de ter feito e que agora está difícil de resolver. Você vai encontrar brigas que você teve. Mas é necessário a gente olhar, para que assim a gente possa ver o fogo consumindo o holocausto. É necessário a gente chegar mais perto do altar, para que a gente possa ver o fogo queimando a água que foi derramada. É necessário a gente chegar mais perto da lenha, do novilho, do sacrifício, para que a gente possa ver o Deus agindo nas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. A Tua palavra, ela é linda, ela fala tanto aos nossos corações, meu Pai. A Tua palavra mexe conosco. Ela transforma o nosso entendimento, Senhor, e o Teu Espírito Santo faz a Tua obra.
Senhor, nós não queremos nos moldar aos moldes deste mundo e sermos como os 450 profetas. Nós queremos ser separados como Elias e ter a coragem de Elias. E Pai, se nessa caminhada, Senhor, de sermos o Elias, nós ficarmos tristes, se nessa caminhada de sermos o Elias, nós se sentirmos sozinhos, se nessa caminhada de Elias nós nos sentirmos fracos, que nós possamos nos lembrar dessa passagem, que nós possamos nos lembrar dessa palavra, de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor nunca nos deixou só, e que o Senhor anseia queimar o nosso coração. Amém. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Se coloque em pé, meu irmão, minha irmã. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta igreja, obrigado por esta família. Obrigado por Elias, que mostrou a tua limitação para nós, ó meu Pai. Nós somos assim, limitados. Nós somos assim, Senhor, fracos.
mas o Senhor é forte. O Senhor é vitorioso, meu Pai. E com o Senhor nós somos maioria, Senhor. 450 profetas não são nada diante da Tua majestade, Senhor. Com o Senhor, ó meu Pai, nós podemos confiar. Com o Senhor nós podemos guerrear. Com o Senhor nós podemos enfrentar, Senhor, no nosso trabalho. Com o Senhor nós podemos enfrentar as situações na nossa família, na nossa casa. Com o Senhor nós podemos caminhar, ó meu Pai.